Olha só, presta atenção nisso daqui. Nós temos um quadro chamado Documento CQC. Todas as semanas a gente aborda um assunto com todos os repórteres. Olha, nós vamos falar de uma coisa muito séria, que é a censura ao humor durante as eleições. Censura ao humor durante as eleições. Nós fizemos, inclusive, fomos ouvir os nossos colegas do Pânico sobre esse assunto. Isto está limitando os programas como Cacete Planeta, CQC, Pânico. Nós fomos ouvir todo mundo para falar desse assunto, inclusive os candidatos a presidente. Dá uma olhada, a equipe inteira do CQC falando de censura aos humoristas. Ó. Bem, programas humorísticos como a gente estão restritos nas suas coberturas eleitorais. E a grande questão é, a nova lei eleitoral te ajuda ou te atrapalha na hora de escolher o seu candidato? É o que a gente vai ver agora. Vocês já têm candidato, já sabem quem vocês vão votar para a presidência, para o governo? Falando sobre isso agora. Ah, vá. Vamos supor que vocês já tivessem um candidato. Vocês têm, não? Não, nada. Ninguém tem nem ideia. Tá difícil esse ano, tá? Nossa, a mínima ideia tá difícil. Eu ainda não decidi em quem eu vou votar, ainda tá. Porque também vamos combinar que esse pessoal aí tá muito ruim. Tá por dentro da lei eleitoral nova, não? Mais ou menos. Então, tem algumas coisas, entre elas o humor na televisão, que não pode muito brincar com polícia e tudo mais. O que você acha disso? Eu acho uma baita de uma frescura. É absolutamente imbecil isso. Eu sou contra, isso é censura. Né? Não permite formar um juízo crítico adequado também. O tom de humor, ele ajuda a criar um distanciamento, um discernimento na produção da intelectualidade da pessoa. Eu acho que a gente não pode votar ao que era na ditadura, acho um absurdo. Eu acho que... Você acha que é uma espécie de censura, então? Claro, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Porque eles estão impedindo, inclusive, de falar certos assuntos que às vezes a gente até nem fica sabendo. Vamos supor que você tem alguém. Beleza, tenho. Algum desses programas faz alguma coisa, isso ia mudar a sua opinião, não? De maneira nenhuma. Nem um pouco? Isso não muda nada. Não. Por quê? Porque eu tenho minha opinião. Tem que ter esse humor, tem que ter essa coisa bacana de criticar e fazer humor bacana como tem no CQC. Vocês podem brincar o ano inteiro porque isso na época de eleição não pode. É direito nossa. Quando, por exemplo, uma pessoa se veste como personagem, sei lá, eu me visto como a Dilma, como o Céu, por exemplo, o caso do Pânico, você é a favor quando eles fazem as brincadeiras deles em relação aos candidatos? É a questão de ser a favor ou não. Eu creio que é uma manifestação livre e censurar isso seria e é uma grande bobagem. A mídia impressa, ela pode ser parcial. Rádio e TV não pode, tem que ser imparcial e tudo mais. O que você acha disso? Outro absurdo. Então eu vou agora com o Rafael Cortez, que vai definir mais coisas sobre esse assunto. Vamos lá? Eu estou aqui com o Dr. Francisco Almeida Prado, advogado especialista em lei eleitoral com todos esses livros. O que podemos e não podemos continuar fazendo agora com a nova lei eleitoral que está em vigor e que tanto prejudica programas como o CQC? Bom, com relação às emissoras de rádio e televisão, o que é permitido é a informação jornalística, né? O que a lei veda qualquer efeito que gere a ridicularização do candidato. Há uma liberdade maior para a imprensa escrita do que para a rádio e televisão, que são concessões do governo. Por quê? Na verdade, entende-se que tanto rádio quanto televisão tem uma penetração muito maior e um poder de influência maior sobre o eleitorado. Tem uma penetração. Bom esclarecer, né? Se eu coloco uma artezinha que ele não gosta, o que ele pode fazer contra nós do CQC? Ele pode representar, pleitear uma multa para o programa. Essas regras todas têm por finalidade garantir a igualdade entre os candidatos. As restrições que são impostas a programas de humor, como o CQC e outros, não fazem com que afaste um grande público jovem que gosta desses programas e que passou a se interessar por política graças a influências como nossas? Sem dúvida, a restrição é bastante grande e afeta especialmente, como eu disse, programas de humor, especialmente esses que têm a política como um de seus temas. Já que eu e meu colega Danilo Gentili estamos aqui cobrindo o debate, vamos aproveitar a presença desse montão de políticos para falar sobre a nova lei eleitoral que censura o trabalho dos humoristas na televisão. Né, Danilo? Você veio aqui e fez piada com o Serra, mas o TSE está proibindo o humor com o candidato. O que o senhor acha disso? O senhor não está com medo de ser repreendido, não? O TSE é uma zebra. Onde já se viu proibir piada com candidato? Eu quero amarrar tudo, gente. Tem que amarrar junto. Eleição. Tem que quebrar o pau. O que o senhor acha dessa lei que está proibindo o humor durante a eleição?
Isso é um absurdo. Isso é só no Brasil, que também tem uma lei que proíbe partido político de fazer política só quando autorizado pelo tribunal. Em primeiro lugar, não existe uma lei, né? Em segundo lugar, é uma decisão do tribunal. Eu acho que tem que ir as emissoras têm que ir ao Supremo Tribunal Federal e pedir o que? A liberdade de expressão, né? Para que não haja censura nos meios de comunicação. Eu estou escrevendo um show de stand-up com piadas sobre política. O senhor pode me ajudar a escrever depois? Aquela do Serra Hipocondríaco foi boa. Foi boa, não foi? Eu gostei, eu ri. Foi. Eu até queria dar umas mais aqui, mas depois não me deixaram. Eu diria um atentado até o bom humor que qualquer cidadão merece ter. O senhor me acha engraçadinho? Não. Tá bom, então também não acho o senhor... Não. Político. Liberdade de expressão é uma garantia constitucional. Por outro lado, nós temos que também entender os limites. No caso específico do humor... Mas existe um limite para a liberdade? Todo direito envolve um limite. Eu não creio que deva se aplicar ao humor, tá? Mas eu acho que nós temos que discutir os limites, sim, dos direitos que existem, que são colocados. Não é uma discussão simples. Não acho que o povo é inteligente o suficiente para saber que é brincadeira? O povo não sabe discernir as coisas? Olha, eu acho um absurdo essa verdadeira censura, não tem nada a ver. Entende? O humor faz parte da própria política também e é preciso tratar seriamente a política, deixando o humor liberado para colocar os candidatos em situações em que eles sabem se virar e a população sabe discernir. O Estado precisa interferir nesse limite de liberdade? Não é uma coisa um pouco fascista? Não, eu veria o seguinte, não é que ela tem que intervir no limite de liberdade. Tinha um filósofo de direito que dizia que a própria noção de direito envolve a noção do limite, que é aquela ideia de que quando o direito de um termina, quando começa o direito do outro. Vou te contar um segredo de humorista. A piada, quanto mais verdade tiver nela, mais engraçada ela fica. Você acha que esse é o problema? Esse é o medo? Por isso estão proibindo fazer humor durante as eleições? Isso, em primeiro lugar, é uma censura. E censurar é contra a democracia. E as pessoas têm medo de serem ridicularizadas. Estão barrando o nosso trabalho. Eles sabem o que é ridicularizar. Como é que é? Onde está esse fio? Eu não sei quem está medindo essa linha tênue aí. Existe essa linha, né? O que é humor e o que não é. Eu acho que não tem. Muitas vezes, enfim, vocês tentam fazer humor, mas o cara sem fazer... Né? Sem cara querer, sem se esforçar, é mais engraçado. O famoso... Isso acontece muito comigo. Pronto, acontece? Você fica ofendido quando a gente coloca lá o nariz de palhaço no Kassab, faz uma cara esquisita na edição? Isso te ofende, Kassab? Fala a verdade. Não. Então podemos continuar fazendo? Pode. Então você é contra... Já colocamos. Às vezes a gente se ofende, às vezes não gosta tanto, mas também não tem que ficar censurando essas coisas, não gosta. Você acha que não precisaria dessas mudanças todas e o humor pode trabalhar livremente? Acho que sim. Humor é humor, então a gente tem que ter uma... Ser mais bem-humorado. Já viu o que eles fazem com o Sarkozy na França? Então... O que faziam com o Bush, Deus me livre. E tava cara de porco no Bush. Era bem pesado. É pesado, mas acho que faz parte da vida. Se um candidato é multado pela nova lei eleitoral, ele paga uns 5, 7 mil reais. Se o meu programa for multado, pelo mesmo crime, a gente paga 100 mil reais. Não tá errado essa proporção aí? Aqui temos mais uma injustiça social. O CQC e outros programas como o seu ajudam o esclarecimento político, atrai a atenção pública. A ação que vocês fazem faz a política ser mais ligada na população, interagir mais com a população é saudável, extremamente saudável e não faz sentido freá-la. Então, liberdade para os humoristas. Sem dúvida. O senhor autoriza a gente a continuar brincando, fazendo as nossas zoeiras com o senhor? No meu caso, está plenamente autorizado. Podemos colocar narizinho de palhaço, não tem problema? Não tem problema nenhum. E além do mais, se mandarem você, mais fácil ainda para mim. Já que o senhor é um chavequeiro. O que é chavequeiro? Eu não sei. Não é da sua época, é que paquera. Paquera? Paquera todo mundo. Todo mundo não, você. A Dilma jamais, né, candidato? Não, todo mundo não. Eu paquero você. E aí você generaliza, não vale a pena. Até agora, nunca me senti desrespeitada. E é sempre bom a gente se divertir. O problema é que político é assim. Quando vocês fazem, não é, a galhofa com os outros, aí a gente se diverte. Quando é com a gente, fica bravo. Então, se tiver uma coisa equilibrada, não é? A mesma, enfim... Mesmo peso para os dois? Então vamos fazer um combinado. Sim. Você tira uma com a minha cara, que eu tiro com a sua, não tem problema. Ah, mas eu não sei tirar tão bem como você. Eu sou contra esse tipo de intervenção por via legal. A política, historicamente, em qualquer lugar do planeta, é a grande matéria-prima dos humoristas. Então é tirar a matéria-prima de vocês. Os candidatos estão ali para apresentarem suas plataformas, têm interesse em governar o Brasil. É isso que deve estar em mente, não estabelecer regrinhas, ir na filigrana da lei para poder punir ou deixar de punir um determinado candidato. Tudo que for
importante para aumentar a consciência do eleitor, deve ser permitido. Eu sou contra a censura, qualquer forma de censura. O humor deixa o lado claro das coisas, o ridículo das coisas. O TSE devia até patrocinar o gesto de existir o humor, existir a crítica. Seria interessante que isso ajudasse o eleitor a ter uma consciência mais lúcida na hora de votar. O Brasil precisa. É bom que vocês continuem, assim, incitando a crítica, mas sempre de uma forma construtiva. Isso é que vale a pena mesmo nos programas de humor. Quando você consegue que alguém te parodie, que alguém se vista como você, que alguém te ironize e tal, é porque, no mínimo, você conseguiu popularidade, que é o sonho de todos os políticos. Bom, agora eu vou falar então com quem interessa também, com quem também é prejudicado por essa lei. Emílio, apresentador do Pânico. Tudo bem, Emílio? Tudo jóia? Legal, certinho? Certo, legal. Essa nova lei eleitoral, e aí, tá atrapalhando vocês? Como é que tá? Bom, lei é o seguinte, a gente tem que cumprir. Nós no Pânico sempre cumprimos decisão judicial. A gente não tem que ficar discutindo se é boa ou se é ruim. O que acontece é que a nossa expressão, né, a maneira da gente expressar a política está complicada, porque a gente não pode nem fazer uma sátira, nem uma caricatura. A caricatura é proibida. Então, pra gente que trabalha com personagem e tal, por exemplo, a gente tem a Dilma do chefe, não pode mais ser mostrado. É como se não existisse a eleição. Prejudica a gente, eu acho que prejudica vocês, prejudica todos os programas que fazem humor. Obrigado, Emílio. Valeu mesmo, cara. Até mais, vou terminando por aqui. Valeu, galera. Olha só, pessoal, olha aqui. 22 de agosto, um domingo, no Rio de Janeiro, vai ter uma manifestação de muitos humoristas, de pessoas contra esta limitação. Na praia de Copacabana. Praia de Copacabana, Galera 22 do humor toda lá. de agosto. Queria agradecer todo mundo que apareceu aí na matéria, os jornalistas, os colegas, Rosana os publicitários. Olha, todo mundo, o Emílio Surita do Pânico, porque todo mundo está sendo prejudicado com isso, principalmente você, eleitor. Olha, os programas todos, Cacete e Planeta, Pânico, CQC, todo mundo não Agora, pode... Cacete e Planeta, pelo menos os caras ganham bem, né? É verdade. Aqui, querido. Não, no camarim dos caras tem até água filtrada, irmão. Tá ligado? É o seguinte, meus queridos... Deixa eu falar só um recado sério. Não vou fazer humor, vou falar sério, então. Fala sério. Você quer que a gente pare de fazer humor? Então os políticos, para de fazer a gente de palhaço. Mas isso, é sério. Não é engraçado. Mas, Marco Lu... Só os caras podem. Olha, eu vou te falar, tá vendo? Por isso que é importante... Marco Luque, muito bem, Marco Luque. Olha, valeu a noite, Marco Luque. Agora...